Boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês. E hoje cumprindo mais ou menos uma promessa que eu fiz, né? Não é uma promessa daquelas religiosas, mas uma promessa de honra. Que quando eu comuniquei que não estaria mais no movimento espírita, porque eu não estou conectado a nenhum dos centros espíritas tradicionais aqui de Caruaru, eu também falei que jamais deixaria o espiritismo nem de divulgar a doutrina espírita, porque isso foi um compromisso meu com a espiritualidade, e quando a gente tem esse compromisso firmado, a gente não pode faltar de forma nenhuma. E na realidade eu gosto muito do espiritismo, foi o espiritismo que transformou a minha vida completamente, né? Então muitas coisas foram mudadas em mim, e muitas coisas que eu alcancei, que eu consegui transformar, foi exatamente através do Espiritismo. Então, na verdade, esse é um débito, uma honra, né, que eu devo cumprir, é uma missão que eu devo cumprir na minha vida, que é exatamente transmitir Espiritismo, passar Espiritismo para as pessoas, demonstrar o que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec em 1857, quando fez ou quando publicaram, né, o Livro dos Espíritos, as ideias que os Espíritos vieram nos trazer de Deus, da vida, do destino, da dor, do ser, da comunicabilidade dos Espíritos, da reencarnação, da causa e efeito, conceitos que já eram conceitos falados pela própria doutrina cristã, desde que Cristo veio ao mundo, e muito antes, em outras doutrinas também, se falava de todos esses conceitos. E o que Kardec fez foi apenas codificar e catalogar essas impressões que ele teve das perguntas que fez e das respostas que os Espíritos deram a ele. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa bacana, de um tema bacana, que é se os Espíritos, na realidade, se eles influenciam a nossa vida. Antes, porém, eu gostaria de dizer para vocês que todos os sábados eu estarei aqui mais ou menos nesse horário, umas 10 para as 7, 15 para as 7, para não atrapalhar até a reunião e a palestra de outros centros espíritas que transmitem também ao vivo. Então, nós não queremos atrapalhar ninguém. Então, vocês vão poder assistir tanto a minha palestra como a palestra dos demais centros que estão transmitindo ao vivo também a partir das 8 horas. Então, eu sempre me comprometendo também a ter uma colaboração com os demais centros espíritas e com toda a estrutura. Aqui no SEC, o Centro de Expansão Consciencial, nós não somos uma casa espírita, na verdade. Nós somos um centro terapêutico, utilizamos algumas técnicas espirituais para transformar a vida das pessoas, para complementar os tratamentos. E também temos estudos gratuitos aqui, porque tudo que vem da espiritualidade nós não podemos cobrar. Por exemplo, o nosso estudo da mediunidade, a nossa comunicação, desobsessão mediúnica através das técnicas apométricas, que a apometria não é uma técnica espírita, é bom a gente sempre frisar isso. A apometria é uma outra coisa que depois a gente vai conversar sobre isso, aqui mesmo, na própria discussão sobre o espiritismo, né? Então, quando eu consegui me recuperar lá atrás, né, eu tomei essa decisão de divulgar a doutrina espírita. Como tenho uma certa facilidade de me comunicar com o público, de conversar através da internet, né, isso foi uma coisa que até eu levei para alguns centros espíritas aqui em Caruaru, que foi essa divulgação através da live, né, me comunicar, transmitir a palestra espírita através do Facebook, através do YouTube. E como eu me comprometi a isso, eu continuo com o meu compromisso. A espiritualidade me pede e eu naturalmente vou sempre cumprir com esse meu compromisso. Todos os sábados, mais ou menos esse horário, eu estarei aqui para me comunicar com vocês, para bater um papo com vocês. Na realidade, não é nenhuma palestra, né? É um bate-papo, mas é um bate-papo longo que vocês podem interagir. Se vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo através do Facebook, eu estou aqui olhando e prestando atenção nas perguntas que vocês porventura venham a fazer. E hoje nós vamos falar sobre se os espíritos nos influenciam, se influenciam a nossa vida, o nosso pensamento. Antes, porém, eu gostaria de abrir aqui numa parte do Evangelho
para que a gente comece bem, né, a nossa palestra e seja bem assistido pelos espíritos que vêm sempre nos apoiar e nos intuir nesse momento. Então eu vou abrir aqui uma determinada página e veio exatamente a indulgência, né, pelo espírito de Joseph, o espírito protetor, em 1863 em Bordeaux, na França. Espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. Ele ainda continua dizendo, a indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquelas que, em vez de atenuar a falta, ressaltam-na de um modo maldoso. A indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade e ainda assim os utiliza tomando o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. A indulgência não faz observações ofensivas nem censuras verbais, mas apenas limita-se a dar conselhos, quase sempre de maneira despercebida. Quando criticam, que conclusão devem tirar de suas palavras? É a de que vocês que criticam jamais irão fazer o que reprovam e também de que não são melhores do que o culpado. Quando será que irão julgar os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos, os seus atos, sem se ocuparem com o que fazem os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Lembre-se daqueles que julgam em última instância e que vê o pensamento secreto de cada coração. Por isso, muitas vezes, Deus perdoa a falta de vocês, censura os seus irmãos e condena as que vocês desculpam, porque Ele conhece bem a causa de todos os atos. Muitas vezes, aqueles que pedem para o próximo seja castigado, talvez tenham cometido faltas ainda mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor demasiado desanima, afasta e irrita. E ainda aqui num livrinho chamado Atenção, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel vem com algumas recomendações, e eu sempre abro também de forma aleatória o livrinho e tem aqui notas de cada dia. Convence-te de que não existem males eternos. Primeira coisa, né? Toda dor chega e passa. O dia é sempre novo para quem trabalha. Não conserves ressentimentos. A desilusão de agora será a bênção depois. A dificuldade é uma escola. Servir é um privilégio. Auxilia para o bem. Não reclames. Gritos não valem. Queixas não pagam dívidas. Tristeza inerte é sinônimo de tempo perdido. A paciência operosa realiza prodígios. Fala acendendo a luz da esperança. Esquece as ofensas, quaisquer que sejam. Agressores são doentes a serem medicados pelos recursos de Deus. Não menosprezes a crítica. Valoriza os amigos. Respeita os adversários. Resguarda a consciência tranquila. Exerce a beneficência por dever. Hoje auxiliamos, amanhã seremos necessitados de auxílio. Não cobres tributo de gratidão. Agradeçamos as bênçãos que Deus nos concede gratuitamente. Prestigia a exigência que a sabedoria divina te concedeu. Muito importante recordar que na morte todos encontramos, antes de tudo, aquilo que fizemos da própria vida. Ouvida contrariedades, trabalhando e servindo sempre. E, à frente de qualquer obstáculo ou de qualquer desengano, não te esqueça de que o tempo de hoje continuará amanhã. Então, são atenções que a gente deve tomar e nesse livrinho a gente vê muita coisa bacana. Aqui na pergunta, no capítulo, eu vou dizer para vocês aqui, só um momento que eu estou abrindo exatamente agora, 459, vamos lá, vamos ver a pergunta aqui. Vamos entender aqui.
Então, vamos estudar exatamente a intervenção dos espíritos no mundo material. Então, a partir daqui, os espíritos podem influenciar as nossas vidas, né? Então, Kardec, a partir da pergunta 456, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: como os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos? E eu vou citar aqui, gente, nessa minha fala com vocês, nesse comentário com vocês, nessa parte do Livro dos Espíritos, eu vou citar 3 casos muito interessantes. 2 que eu passei particularmente, através do serviço de apometria e de trabalho de desobsessão mediúnica aqui no SEC. Nós temos uma sala azul aqui todas as quintas-feiras. Nós temos estudo da mediunidade, das 7 às 8 horas da noite, que todas as pessoas podem participar. E a partir das 8 horas, até quando os espíritos querem, né, realizar o trabalho, nós começamos com os médiuns dentro da sala azul, atendendo pessoas que têm obsessões e também atendendo os espíritos que precisam ser encaminhados para o plano espiritual, com algumas técnicas apométricas, não totalmente, mas com algumas técnicas apométricas, ainda dentro dos moldes de desobsessão espírita e de comunicação com os espíritos. Tá? Por que nós decidimos aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, trabalhar com essa terapia apométrica para desobsessão de pessoas? Tanto com memórias carregadas extracerebrais, como também com as obsessões dos espíritos, quer dizer, os espíritos influenciando, e a partir do momento em que a gente conversa com os espíritos, a gente consegue livrar as pessoas dessa obsessão. Lógico, quando a pessoa tem um merecimento, etc. e tal. Então, por que é que nós decidimos fazer isso? A partir do momento em que nós começamos aqui nas nossas terapias, na psicoterapia holística, na hipnoterapia, né? Então, quando nós induzíamos a pessoa, frequentemente nós terminávamos topando também com uma obsessão, né? Uma obsessão de algum espírito. As obsessões, para a gente entender o que é uma obsessão e o que é a influência espiritual, as obsessões elas têm de diversos tipos, né? Nós temos a obsessão que a gente chama de obsessão simples, né? Nessa obsessão existe uma influência dos espíritos de forma mais sutil, geralmente caracteriza-se pelo um comportamento diferente da pessoa. A pessoa começa a mudar o comportamento, mudar as ações, mudar a maneira de ver as coisas. Depois nós temos a obsessão, a fascinação, onde já é uma coisa um pouco mais grave, a pessoa perde meio que a noção do ridículo, começa a se achar dono do mundo, né? A última bolacha do pacote, a bala que matou Kennedy. Eu costumo sempre usar essas referências aqui, é muito interessante. Mas na fascinação, nós vemos aí alguns exemplos, né, tanto na casa espírita como também nas religiões, os líderes religiosos fazendo determinadas coisas que a gente acha ridículo e que nos permitimos dizer que não é uma coisa muito bacana, né, o que determinadas pessoas fazem, conduzindo até ao cidadão, à pessoa, ao desavisado, a pessoa que está ali, a determinados comportamentos que não deveria ter. E aquilo ali é uma fascinação exercida de um espírito para com a pessoa. Depois nós temos a subjugação, né, onde o espírito realmente subjuga o pensamento da pessoa que está sendo obsidiada. E depois nós temos a própria possessão, que é a posse que o espírito toma do corpo do médium. E aquilo ali tira completamente a vontade do outro. E temos ainda a obsessão física, que foi o que eu presenciei lá na Casa Assombrada, lá em Lagoa dos Gatos. Tá? Então, são esses tipos de obsessões. Mas a obsessão se dá apenas do morto para com o vivo? Ou existe também a obsessão de vivo para vivo, de morto, de vivo para morto,
né? A obsessão de morto para morto, de vivo para vivo, a auto-obsessão. Existem todos os tipos de obsessão, tá, gente? Muitas vezes a gente vê aqui na Terra mesmo gente obsidiando gente, quer dizer, encarnado, obsidiando encarnado, querendo impor as suas vontades e tal. Um exemplo disso é quando a gente quer que o outro faça uma coisa que, a gente não, que ele não quer. E a gente, por imposição, por ter um certo domínio financeiro ou um certo domínio moral, a gente tenta impor alguma coisa ao outro. Isso é uma obsessão. Se o outro não quer, não é para o bem dele, tá certo? Muitas vezes a gente fica querendo impor determinadas vontades nossas. Lógico, eu não estou aqui dizendo que você querendo colocar algumas coisas para o bem da outra pessoa seja uma coisa ruim. Não é isso. É quando a gente está querendo impor a nossa vontade ao outro. Naturalmente, os conselhos que são dados pelos pais, pelos amigos e tal, isso não é uma imposição. Imposição é quando a gente quer porque quer que o outro faça alguma coisa que ele não quer fazer. Isso é uma obsessão, né? Isso é uma forma da gente tentar induzir o outro a fazer o que não quer. E isso acontece no mundo espiritual? Acontece, gente. Kardec, na pergunta eu vou até adiantar aqui, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, na influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações, ele pergunta aqui, ó, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E os espíritos respondem, a influência deles é muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Quer dizer, muitas vezes os espíritos nos dirigem. E nós vamos falar sobre 3 casos aqui acontecidos na nossa sala de mediunidade aqui das quintas-feiras. Porque quando nós fazíamos toda a psicoterapia, encontrávamos um espírito obsessor, encontrávamos um espírito que estava influenciando e não conseguíamos conversar mais com a pessoa. Estávamos conversando com um espírito com uma mente extracorpórea, com uma mente que não estava ali no momento, e não conseguimos resolver o problema. Então aí decidimos montar um estudo de mediunidade aqui, desenvolver uma sala para desobsessão dos espíritos e conversar com eles diretamente para saber o que é que estava acontecendo. Naturalmente, aí Wagner, você acredita? Lógico que eu acredito, sou espírita, acredito nisso, levo em conta isso, todos os nossos tratamentos aqui no SEC levam em conta essa influência espiritual, lógico, todas as vezes que nós estamos fazendo a terapia material com a própria pessoa, sem auxílio dos espíritos, essa terapia ela é paga. Mas quando eu percebo que o problema é um problema espiritual, nada é pago, porque se o trabalho é dos espíritos, se são os espíritos que estão conversando, curando, desenvolvendo processos de resolução dos problemas no plano espiritual, nós seguimos exatamente os conselhos de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, naturalmente, nós não cobramos uma desobsessão, né? Porque vai ter gente que vai perguntar assim, quanto é que tu cobra para desobsidiar fulano de tal, Beltrano, Ciclano? Não, isso não existe aqui, tá certo? Quando a gente faz o trabalho de tratamento espiritual, de educação mediúnica, de pessoas que têm essa percepção mediúnica, quem são os médios, né? Médios são todos aqueles que de alguma forma sentem a influência dos espíritos, que falam, os espíritos falam através dele, que escrevem, psicografam através dele, etc. e tal. Quer dizer, todo aquele que tem ostensividade, quer dizer, percebem o mundo espiritual, veem os espíritos, escutam os espíritos perturbam de certa forma a vida deles e eles ainda não têm educação mediúnica. Então vem para cá, para o SEC, estuda primeiro, passa primeiro por algumas aulas estudando a mediunidade e depois entra na parte prática para poder exercitar essa mediunidade. E também tem aqueles que são obsidiados que nós vamos tratar. Nada disso é pago aqui, tudo é gratuito, tá certo? A menos que seja um tratamento psicoterapêutico através das terapias que nós temos aqui no SEC. O SEC, vou repetir, não é um centro espírita, nós somos um centro terapêutico, tá? Então, Kardec, quando faz essa pergunta na 459, os espíritos respondem que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos e que muitas vezes eles nos dirigem os pensamentos. Aí é que está um grande lance, né? Então, Wagner, tem algum caso que você possa contar? Vou citar 3 casos, um do bem, outro do mal, né? E o outro uma lição de vida dada pelos espíritos.
Então vocês vão escutar muito bem. Eu já tive vários casos aqui, mas esses três são bem interessantes, vocês vão gostar. Tá? E no final ainda tem um quarto caso, que é um caso meu, né, de modificação de um espírito através do comportamento pessoal de determinada pessoa, né, que foi comigo mesmo. Tá? Então, na 460, o Allan Kardec pergunta: podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhes são sugeridos pelos espíritos? E os espíritos dizem: o homem é um espírito que pensa, portanto, não ignora que muitos pensamentos lhe ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e com frequência de maneira bem contraditória. Nesses pensamentos existem os que são próprios do homem e os que são dos espíritos. E é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam. Opa! Né? Duas ideias, aquela coisa do diabinho e do santinho, do anjinho que está do nosso lado. Né? Nós temos aqui o santinho, o anjinho, e aí nós temos aqui o diabinho falando para a gente fazer o mal, o que obedecer. Então, na 461 ele continua: como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos pelos espíritos? Como diferenciar uma coisa da outra? Quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. Em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem primeiro. O homem não deve se preocupar em fazer essa distinção, e muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade. Se decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. E aí na 462 ele ainda pergunta: os homens inteligentes e geniais tiram sempre suas ideias de si mesmos? Aí vem o pensamento do bem, né? Aquela coisa genial, que a gente sai com aquela sacada, aquela intuição e tal. E ele diz assim: algumas vezes as ideias provêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que julgam esses homens capazes de compreender essas ideias e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Assim, evocam os espíritos sem ao menos suspeitarem. Né? Todas as vezes que a gente está querendo uma ideia e tal, a gente termina evocando os espíritos, dizendo assim: vem me ajudar aqui, pelo amor de Deus, nesse momento. Estou aqui passando uma live ao vivo para todas as pessoas no Facebook, então eu gostaria que vocês viessem me ajudar, me inspirar a falar as palavras certas, a transmitir a mensagem da forma correta. É assim que funciona essas inspirações. Né? E um comentário que Kardec faz aqui: olha, se fosse útil distinguir com clareza nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio de fazê-lo, assim como nos deu a capacidade de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga é porque existe uma razão, e essa razão será sempre para o nosso bem. Então, a gente não precisa saber distinguir uma coisa da outra, mas o bem e o mal pode ser distinguido, e os nossos pensamentos, eles fazem toda a diferença, gente. Escolher entre o bem e o mal é um caminho que nós temos. As duas intuições, a do bem e a do mal, elas vão sempre surgir. O nosso comodismo pessoal, a nossa moral estagnada, parada, a nossa vontade de fazer coisas que não devia ser feita, como o Chico mesmo disse, né, que a tentação é um cachorro grande correndo atrás de você e você corre doido que ele lhe alcance. Então significa dizer que muitas vezes a gente quer fazer a coisa errada. Então a gente dá permissão ao Espírito para que o Espírito haja e ele venha e modifique a nossa forma de viver até. Muitas tragédias acontecem porque nós não obedecemos a orientação dos bons espíritos. Porque da mesma forma que tem espírito orientando para o mal, tem espírito também orientando para o bem. Aliás, eles fazem um esforço tremendo. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual no momento em que nós vamos decidir as coisas, por bem ou por mal, e quando nós decidimos pelo mal, nós veríamos uma lágrima no rosto dos espíritos, ou nos rostos dos espíritos que tentam influenciar para o bem. Dizendo assim: puxa vida, ele está atrasando a evolução dele, puxa vida, ele está sendo dominado por uma força que ele não deveria ser. Ele poderia suportar essa tentação, né? E muitas vezes nós não suportamos e caímos em erro, caímos
nessa involução, né? Nessa coisa que a gente sempre abraça como se fosse nossa amiga e companheira. Ah, não, eu sou falho, eu não vou querer dar um de santo, eu não vou dar... Poxa, mas você tem a opção, não tem? De escolher entre o bem e o mal, aí você vai lá e escolhe o mal. E depois você chega e culpa Deus. Deus, você escolheu, você teve a opção. Todas as pessoas têm a opção de escolher entre o bem e o mal. Gente, é uma opção. E as pessoas escolhem pelo bem ou pelo mal. Isso é um fato. Então, vamos ao primeiro caso. Uma pessoa me procura, uma moça desesperada, quando eu fiz a divulgação do nosso estudo de mediunidade aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial. Essa moça contou uma história muito triste, né, de depressão, de vontade de se suicidar, de se matar. Disse que os espíritos apareciam direto na frente dela, que desde muito nova tinha a visão dos espíritos, né, do mundo espiritual. Isso foi uma coisa terrível para mim. Todas as vezes que eu escuto isso de alguém, eu digo, poxa vida, então vem aqui, né, vem conversar, vamos bater um papo sobre o assunto. Aí ela veio, participou primeiro da nossa meditação, que nós temos meditação aqui todas as terças às 8 horas da noite. Ela veio, conversou comigo. Eu fiquei muito tocado com a história dela, né? Uma história de depressão, uma história triste, uma história muito triste. E não deixou de ser triste não, tá, gente? Eu vou contar a história, mas por favor, eu estou contando a história apenas para ilustrar. Eu não estou aqui criticando ela, eu não estou aqui com os juízes de valores, de forma alguma. Por favor, vamos entender todos os parâmetros dessa história, desse case que eu vou apresentar para vocês. O que é que aconteceu? Isso foi na terça, quando foi na própria quinta-feira, a pessoa veio e participou do primeiro momento de estudo, e eu rompi uma regra que eu mesmo criei. A minha regra é a seguinte: a pessoa tem que vir para cá e passar algum tempo de estudo para poder depois entrar na reunião mediúnica. A gente não pode introduzir de cara na reunião mediúnica. Imagina só, uma pessoa com depressão, uma pessoa com problema e tal, com um problema de obsessão, que tem medo de espíritos e tal, eu colocar dentro de uma reunião mediúnica para ter contato diretamente com os espíritos. Isso é uma coisa absurda. Isso não pode acontecer nem na casa espírita, nem em qualquer canto que trabalhe com tratamento com os espíritos. Tá certo? Onde existem as comunicações com os espíritos. Então eu rompi a regra por quê? Porque eu notei a pessoa tão desesperada, com vontade de fazer uma bobagem muito grande, que eu digo, puxa vida, eu preciso ser urgente com isso. E aí introduzi a moça, junto com os outros médicos que já vinham há tempo tendo esse contato com os espíritos, e que eu sabia que mesmo que fosse a primeira vez, mas eu sabia que já tinha tido contatos espirituais, já tinha participado de reuniões mediúnicas, porque também isso é uma forma de você entrar já da primeira vez, né? Ah, não, já participei da reunião mediúnica de determinado centro espírita, já conversei com os espíritos, eu não tenho medo de espírito, então aí a gente pode abrir essa exceção. Mas olha só, a pessoa entrou, mas também ela tinha me dito que já tinha tido contato, que era uma pessoa que tinha contatos espirituais e outras linhas de pensamentos e filosóficas, mas já tinha tido contatos espirituais. E aí o que é que acontece, né? Algumas pessoas já comentaram aqui, eu quero até ver, porque pode ser que tenha alguma pergunta. Podem perguntar, viu, pessoal? Aí o que é que acontece? Vê só, todo mundo dando boa noite a todo mundo aqui, Guilherme Ferreira, Rita Dark Evangelista, Berg Dias, Cleneide, o Edson Mariano, todo mundo aqui entrou, tá aí, Yara também, né? Então tem outras pessoas aqui também acompanhando a nossa fala aqui, a nossa conversa. Bom, gente, então o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Eu introduzi a moça na sala de mediunidade, né? A sala onde nós temos os contatos mediúnicos. Começamos a reunião, montamos todo o campo de força, nos protegemos contra as forças espirituais, etc. e tal. Pedimos para que os guias viessem nos proteger e nos guardar.
fizemos toda uma barreira energética para não ter nenhuma introdução de um espírito perturbador que viesse alterar aqui a reunião. E então começamos a reunião. Já já a moça se manifesta, né? Quer dizer, a moça não, o espírito se manifesta através da moça. E o espírito muito frio, muito calculista, rindo, mas um riso contido, porque a própria espiritualidade contém isso, né? Até esses arrobos e essas lições que nós recebemos, elas são muito bem controladas pela espiritualidade. O espírito saiu e tal, e disse, ela é minha. Eu digo, tudo bem, né? E a gente dialoga com o espírito, na realidade, eu dialogo com o espírito como eu dialogo com uma pessoa que está aqui, encarnada de carne e osso. Né? Então eu não tenho esse problema de estar, não, o espírito veio aqui falar, eu estou com medo do espírito. Não tem essa coisa do medo. Eu tenho medo de gente ruim, né? Eu tenho medo de espíritos que não são bacanas, né? Mas pelos motivos óbvios, lógico, é uma influência negativa, aquilo ali não é uma coisa bacana e a gente tem que se proteger, tá certo? Então, mas foi tomar todas as providências para proteção espiritual. Aí o que é que aconteceu? O espírito disse, ela é minha. Ela não é bonita, eu digo, é uma moça muito bonita, ela é realmente muito bonita. E o espírito disse, ela é minha. Você não pode fazer nada contra isso. Eu disse, eu não estou querendo fazer nada, eu não sei nem da sua história, nem conta sua história. Não, ela está comigo há muitos anos. E eu disse, olha, mas você está influenciando ela para o mal, porque ela me contou que está depressiva, que está querendo se matar, que já tentou várias vezes. E todas essas coisas é uma coisa que pega muito mal para você, porque no plano espiritual, tanto você vai ter teus prejuízos, tuas dores, teus problemas, e ele, né, através dela, com uma cara muito cínica, né, muito dissimulada. Eu disse, olha, isso vai prejudicar inclusive a tua próxima encarnação, a tua encarnação passada. Eu disse, eu nunca reencarnei e nem nunca vou reencarnar. Eu sou daqui e não saio daqui. Eu disse, não, isso é um engano seu, todos nós reencarnamos. Eu disse, não, eu sou um ser do mal. Né? Então, nisso, os médicos que estavam ao redor da mesa, você veja o que é o pensamento, prestem atenção, acompanhem o raciocínio todo que eu vou fazer aqui com vocês. Então, os médicos que estavam ao redor pararam de dar comunicação, como se ali tivesse realmente uma autoridade do mal. Né? Os médicos se impressionaram com isso, que naturalmente termina ficando impressionado. Eu pedi vibração positiva para todo mundo, que todo mundo fizesse prece, para poder a gente conversar com o espírito na boa, porque eu fiquei curioso com a história do espírito. Né? E aí, continuei a conversa. Como é seu nome? Ele me disse o nome, falou o nome, não vou dizer aqui o nome. E aí ele disse, olha, eu vim aqui para dizer que ela não vai se curar nem nada. Eu digo, olha, abandone ela, não sei o que. Eu disse, não, eu sou do mal, permaneço mal. O que é que acontece, né? Os magos negros, esses chefões espirituais que tomam conta da sombra, muitas vezes hipnotizam o espírito do lado de lá e fazem ele pensar que são seres do mal, eternamente voltados para o mal. E aí eu falei, olha, você provavelmente foi hipnotizado pelo seu mestre. Você tem um mestre? Eu disse, tenho um mestre. Eu disse, pois é, ele falou, você foi hipnotizado e foi induzido a pensar que é um ser feito por mal, mas você não é um ser feito por mal, você é um ser que... E aí, nisso, um médium que estava do lado se manifesta também. Ele disse, ele reencarnou sim, na última encarnação ele era estuprador, foi assassino meu, dela, que era minha esposa, veja, um espírito já, um segundo espírito, veja que confusão, foi uma DR espiritual, né? Foi muito interessante. E aí começou aquela discussão entre o espírito que estava incorporado no outro médium e o espírito que estava aqui. Não, mas o espírito que estava com ela, nada de responder, com uma cara cínica e o outro chorando, dizendo que ele tinha assassinado a ele, a ela e ao filho deles. Foi uma coisa assim terrível, foi realmente muito perigoso, né? A relação foi muito perigosa. E aí começou todo aquele mistério, né? Toda aquela discussão. E onde o espírito e eu tentando apaziguar, eu disse, olha, não fique calmo, tal, pense no bem. E aí encaminhei aquele espírito que estava ali perturbado por conta da presença do outro, para a espiritualidade maior cuidar dele. E fiquei conversando apenas com o espírito que se dizia das sombras e que se dizia dono da moça. E aí, em determinado ponto, faltou os argumentos, porque eu falava do bem, do amor, da paz, etc. E ele lá renitente.
e não queria de jeito nenhum. E nós temos numa técnica apométrica a contenção dos espíritos através dos guardiões. Nós pedimos que através de uma contenção piramidal, energética, que retire aquela entidade dali e que encaminhe ela para um determinado local para ele ser contido e a gente tratar a pessoa. Mas isso só acontece quando a pessoa quer, tá? Quando o obsidiado quer. Se o obsidiado quer o espírito perto dele, a gente não consegue fazer isso energeticamente. Então ele deu uma gargalhada quando eu disse: você vai ser levado pela espiritualidade, está contido em 2 pulsos e tal, e fiz toda aquela pantomima toda da estrutura da apometria, das técnicas, e o espírito disse: não, eu não vou não, você não tem nem cabedal moral para fazer isso. Eu digo: isso eu sei, que eu sou um pobre cristão, um pobre mortal que tem meus defeitos. Eu disse: não, mas você não tem essa condição. E eu vou lhe dizer por quê. Eu digo: por quê? Ele disse: porque ela não quer se livrar de mim, não. Eu tô com ela há 20 anos já. Desde tal idade que eu tô com ela, que não deixo ela, que não vou deixar. Mas ela não quer se livrar de mim, eu sou marido dela. E aí, poxa, lógico, a gente foi, conversei, eu digo: tá certo, então tudo bem. E aí encerramos a reunião e tal, ficou ali por ali, aquele clima ruim. Já ela me chama para conversar. Quando ela me chama para conversar, chorou muito e disse que realmente era verdade. Que tinha uma relação de marido e mulher com esse espírito. Veja, uma ação de um espírito encarnado com um espírito desencarnado no mundo astral. Vocês vão achar isso muito interessante. Pensamento, gente. Pensamento é tudo. Nós somos pensamento, nós somos energia pura. Então, se eu misturo a minha energia com a energia de uma outra entidade e deixo o pensamento dela me dominar, eu vou ser dominado. E se eu quero que isso aconteça e sinto prazer nesse contato espúrio de uma entidade que não quer o meu bem e que me coloca numa posição de cometer suicídio a qualquer momento, porque ela quer que eu me submeta a isso, que eu me entregue a esse pensamento doentio, e se eu quero, eu vou cair. Por isso, muitas vezes, acontecem os suicídios, as pessoas se desesperam, tiram a própria vida, etc. e tal, mas muitas vezes elas querem, né, conviver com essas entidades. Preste atenção. Aí, lógico, eu percebi que ali eu tinha muito pouco a fazer. Ela ainda participou de uma reunião em um outro centro espírita e tal, e a gente tentou conversar com o espírito, e o espírito sempre dizendo a mesma coisa: ela não quer. E ela mesmo dizia: eu não quero. E aí a gente teve que afastar. Ela ficou muito chateada, muito revoltada. Mas o que aconteceu aí nesse processo? O pensamento dela atraía ele, e ele influenciava a vida dela. Influenciava a vida dela, influenciava a situação financeira dela, influenciava um problema com o marido dela, que ela tem marido. Olha, foi uma situação muito difícil. Vocês vejam que é uma situação do mal. Paralelamente a isso, nós temos a influência do espírito para coisas positivas. Uma moça perde um filho. E esse filho ela amava, adorava, perdeu ele muito novinho. E a perdeu num acidente onde o filho estava sob a responsabilidade de determinadas pessoas e as pessoas se descuidaram e o filho morreu. Ela não só não acusou as pessoas, como ela criou toda uma situação do bem para beneficiar todas as comunidades que eram ligadas a ela. Não vou citar nome, não vou dizer quem é, mas ela transformou a vida dela numa vida para o bem. Ela é uma pessoa cheia de problemas, etc e tal, embora já estivesse bastante controlada, tinha cometido algumas coisas na vida e tal, mas aí quando o filho desencarnou, ela modificou a vida dela completamente. E aí um outro dia me procura perguntando assim: Wagner, olha, eu percebo que ele está do meu lado. Eu digo: provavelmente está. Porque ele está lhe intuindo, lhe induzindo, lhe colocando bem. Né? Aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Quer dizer, o espírito passou por determinadas coisas, teve um tempo de vida muito curto, como o filho dela desencarna, vai para o plano espiritual e influencia a mãe para o bem, e ela aceita a influência, porque tocada por toda a situação, não culpa as pessoas de serem culpadas pela morte do filho dela,
além de tudo, cria uma obra maravilhosa para ajudar pessoas, falar, resgatar vidas, resgatar situações, casais e tal. Veja, o filho influenciando a mãe, que é um espírito que provavelmente é muito mais maduro. Não confundam, porque é uma criança, ele não tem maturidade. Os espíritos não têm idade, gente. Às vezes os nossos filhos, o meu filho mesmo aqui, o Vinícius, ele parece ser meu pai, porque ele tem tanta maturidade. Ele, meu filho mais velho, Wagner Júnior, ambos são espíritos mais maduros do que eu tenho certeza disso, pela a forma como eles se comportam, né? São muito maduros, muito responsáveis e tal. Então, às vezes, os filhos são mais evoluídos espiritualmente do que nós somos. E esse espírito intuiu para o bem, então ela escutou o quê? A influência do espírito bom, a influência do anjinho bom, além de toda a estrutura espiritual que estava ao redor, mesmo aquelas pesadaças que estavam querendo levar ela para o mal, para fazer com que ela acusasse as pessoas, detonasse as pessoas, ela não fez isso. Ela ressignificou, ela mudou a vida dela para melhor e ajuda as pessoas a se recuperar. E aí tem o terceiro caso, né? E aí, antes disso, eu vou ler aqui, ó. Geralmente se diz que, 463 do Livro dos Espíritos, né? Geralmente se diz que o primeiro pensamento que nos chega é sempre o bom. Isso é correto? E aí os espíritos respondem, o primeiro pensamento pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Quer dizer, a gente dá chance de ser bom ou mal. Será sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. E aí ele continua no 464. Como é possível saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E os espíritos respondem, os bons espíritos apenas aconselham o bem, cabe ao homem estudar e distinguir. Então, os espíritos falam, pô, eu sei o que é bom e o que é mal, gente. Então eu sei o que é um bom pensamento e outra coisa, um espírito bom não aconselha para o mal. Não vai aconselhar você a separar, a matar, a roubar, a ser desonesto, a tratar as pessoas mal. O espírito não faz isso. O espírito do bem não trabalha desse jeito. Não trabalha com fofoca, não trabalha com maledicência, não trabalha com nada disso, não trabalha falando mal dos outros. Percebe isso, que a gente precisa entender o que o espírito está nos intuindo. Você vai para uma reunião espírita e tal, e onde chega lá, as pessoas estão falando mal de todo mundo, tenha muito cuidado, porque aquilo ali, aquele bicho está solto, como diz a história, né? Ali está sob influência de um espírito pesadaço, complicado ali, né? Você chega numa reunião espírita, que as pessoas dizem assim, não, todo mundo tem que vir de branco. E aí, pô, você esquece do princípio da doutrina espírita, que é a caridade, e vai se importar com vestimentas. Poxa, por favor. Né? Eu uso, sou cheio de penduricalho, não sei o que, eu gosto de usar. Isso é uma opção minha, mas não é porque isso existe uma crença minha em relação a isso. É porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de usar branco, eu gosto de usar preto também, estou de preto aqui. Isso não significa nada, né? Eu me lembro de uma historinha até de um grupo de teatro que faz o teatro espírita e eles divulgam vídeos e tal. Estou esquecido o nomezinho dos vídeos. E nesse teatro espírita ele tem uma hora que um espírito chega lá no plano espiritual e vê um espírito todo vestido de preto. E ele chega lá e diz, o que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar aqui? E os outros espíritos estavam todos ao redor, todos vestidos de branquinho e tal. E aí ele disse assim, o que você está fazendo aqui? Você todo assim de preto e tal. Nós estamos esperando aqui um palestrante famoso que vem nos dar uma palestra aqui no plano espiritual e tal, bababá. E você aqui, quem deixou você entrar? E tal. E a pessoa, o espírito disse, mas olha, por que você está me julgando? Eu disse, não, você é todo de preto e tal, bababá. Isso não é roupa que se use, só usa preto quem é espírito negativo. E aí daqui a pouco um outro espírito grita de lá, olha, vamos fulano de tal, que está na hora da sua palestra. Quer dizer, o espírito evoluído era o espírito que estava vestido de preto. Então isso não tem importância, gente. Não é a cor, é o pensamento, é o que a gente pensa, é o que a gente vibra, né? É o que a gente transmite para as pessoas, é o que a gente faz do pensamento da gente, né? Se a gente transforma aquilo que é bom em realidade e o que é mal em realidade. Então, quem é que se atrela a nós? São espíritos negativos. Nós somos pura vibração, gente. É como se nós fôssemos o
o predado e o predador, né? O predador, ele está apenas esperando a tua vibração para ele ir lá e te papar, e te engolir. Então é assim que os espíritos fazem. Se a gente dá chance para pensamentos negativos, é assim que vai acontecer. Então, o que aconteceu no primeiro caso é que a pessoa dá chance o tempo todo, ela passa 20 anos tendo uma relação com um espírito pesado, um espírito das sombras, um espírito equivocado. Né? Não é que é mal não, gente, é que está temporariamente no mal. Né? Não existe mal nem bom nesse caso aí, mas, poxa, são espíritos equivocados, tanto dela quanto do espírito que está influenciando. Percebe? Mas eu não podia fazer nada. Ela queria aquilo ali, eu ia fazer o que mais? Né? A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, quem tem vontade. O que aconteceu? Ela se afastou, acabou-se. Né? Não tive como ajudar. Como é que a gente ajuda alguém que não quer? Não tem como. O segundo caso de uma pessoa que nem espírita é, nem nada, mas escuta a influência do espírito que era filho e faz uma obra do bem. Você está entendendo que não tem nada a ver com espíritos, com ser médium, não ser médium? Não, eu estou escutando influências positivas ou negativas. E o meu pensamento é quem gera essa atração. É quem aproxima de mim espíritos bons ou espíritos ruins, espíritos equivocados, espíritos com peso na alma, né? Espíritos cheios de dívidas e de débitos a cumprir. E aí tem um terceiro caso que é muito curioso, que foi numa comunicação nossa. Você veja como às vezes a gente tem preconceito contra os espíritos que vêm se comunicar. Dentro da casa dos espíritos, isso é uma das razões pelas quais eu não curto muito a reunião mediúnica dentro de casas espíritas, é que existe assim uma separação. Preto velho não pode falar dentro da reunião espírita, né? de desobsessão espírita. Uma vovozinha, um espírito que fale com linguajar mais simples, também não fala, né? As entidades não permitem que ele fale, ou a própria direção da casa, ou a mentoria da casa, eu não sei quem é que não permite, eu acho que alguém não permite, mas você só vê, ou assim, espíritos muito sofredores falando e tal, e que são doutrinados, porque eu não gosto da palavra doutrinação, porque doutrinação parece que eu tenho o direito de passar pito em alguém, né? Ah, não, eu sou melhor do que você, estou aqui passando um pito. Não, eu gosto do diálogo, né? Eu gosto da questão do diálogo. Eu acho mais importante o diálogo do que a doutrinação. Conversar de igual para igual. Então, poxa, ou eu tenho um espírito que fala muito bonito e que eu chamo de mestre, e muitas vezes o mestre que está falando bonito não é um mestre do bem não, tá, gente? Que às vezes o vernáculo, a forma bonita de falar, né, as palavras bem colocadas, não significa dizer que ali tem um espírito bom não, tá, gente? Muitas vezes os espíritos se utilizam de um linguajar muito avançado, muito avantajado para nos ludibriar. E são meias verdades, que são os espíritos enganadores, né? São os espíritos que têm aquela artimanha, aquela forma de dizer uma verdade na frente, aí você se engana com a verdade dele e já você está influenciado nas mentiras próximas que ele vem a dizer, porque você acreditou na primeira verdade. Então tenho muito cuidado com esse negócio do vernáculo. Então eu gosto muito do espírito que vem simples, que se comunica, que bate um papo com a gente, e que influencia os nossos pensamentos para coisas positivas, para o amor, para a paz, para a tranquilidade, para nos ajudar a curar as pessoas, né? Curar, porque é uma autocura, mas através das ervas, que são os pretos velhos, né? Os pai velhos, né? Os caboclos, os herês e tal, que é muito usado na Umbanda. Então aqui no SEC a gente permite que todo tipo de espírito venha. Do ET ao preto velho, ao índio, ao caboclo, ao espírito de luz, ao espírito evoluidíssimo, a espíritos interdimensionais, vem todo mundo conversar aqui, tá certo? A gente dá vazão a esse tipo de comunicação, com muito cuidado, com muito critério, para poder não sermos enrolados na mistificação, porque isso é muito importante, a gente não trabalhar com a mistificação, trabalhar com a verdade, isso é fundamental. Então, o que é que aconteceu? Né? Estávamos numa determinada reunião, até uma reunião, há 2, 3 reuniões atrás isso aconteceu. O que é que aconteceu? Nós começamos a reunião e tal, e em determinado momento um dos rapazes entrou numa visão do mundo espiritual, porque na apometria é assim, a gente vai para o mundo espiritual, e ele lá no mundo espiritual começou a observar que estava dentro de um cemitério e viu vários espíritos sofredores atolados até o pescoço dentro das suas covas,
gritando, chorando, uma agonia miserável e tal. E começou a descrever isso, dizer que estava se sentindo mal. Enquanto eu estava acalmando ele, né, porque ele estava falando, ele estava vendo, tendo uma dupla vista, né, ele estava vendo o mundo espiritual, ele estava vendo lá no cemitério, mas ele não estava influenciado por nenhum espírito, ele estava tendo a visão do mundo espiritual. Aí um ou outro espírito se comunicou por uma moça. Esse disse, caveira do cemitério, né? Tem um nomezinho aí que se dá na Umbanda, né? Então, já eu vou me lembrar do nome. Quando a gente tenta muito se lembrar dos nomes, a gente termina não conseguindo. Mas, afinal de contas, ele era um espírito que tomava conta daqueles espíritos que estavam sendo castigados ali, que estavam com a consciência ainda voltada para o material, porque muitas vezes é assim, sabe, gente? Às vezes a gente morre biologicamente, mas não desencarna. Morrer biologicamente é ter funções biológicas. Desencarnar é a gente deixar tudo que é material, inclusive o próprio corpo. Então muitas vezes a gente fica agarrado ao corpo, pensando que ainda está vivo, e vê toda a situação do corpo. Mas Wagner é uma visão tenebrosa, pois é. Por isso que eu digo, vamos nos conscientizar, ter bons pensamentos e tal, para quando chegar a nossa hora estarmos preparados para encarar o mundo espiritual do jeito que ele é, sem nenhum apego a coisas materiais. Indo, a gente não pode estar pensando em dinheiro, em carro, em corpo malhado, em etc e tal. Isso aí a gente precisa deixar aqui, né? Então, e a gente vai discutir outras vezes sobre isso tudo, né? Mas o importante é o seguinte, quando o espírito, o Caveira apareceu, né, ele é o Exu Caveira, o nome do Exu é Exu Caveira. Quando o Exu Caveira apareceu, deu uma risada, porque o rapaz que estava mediunizado, que estava vendo o plano espiritual, disse, é assim que a gente vê os espíritos endividados. Aí eu disse, mas você não pode liberar alguns? Ele disse, eu deixo, eu não fico impedindo ninguém aqui de sair, não. Eles mesmo é que não querem sair. E ele mostrou, o problema está no pensamento, é que eles têm um pensamento do mal. O Allan Kardec, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aqui do Livro dos Espíritos, pergunta onde está Deus aos espíritos, e os espíritos respondem, na consciência dos homens. O que significa dizer que o problema é consciencial, é de pensamento. Então, se eu estou sintonizado com pensamentos negativos, naturalmente, se eu estou sintonizado com a matéria, etc. e tal, eu vou passar por todos aqueles problemas no mundo espiritual quando eu desencarnar. Então, o Exu Caveira disse, não, o problema é do pensamento dele. Né? Eu digo, mas olha, veja, e se ele se arrepender e tal? Ele disse, olha, veja, se arrepender eu também me arrependo. Eu estou aqui, mas não estou porque quero, não. Eu estou porque eu tenho vários débitos, várias coisas a pagar, que eu mesmo sei que preciso pagar. E deu uma lição de moral a todos que estavam na reunião. Falou dos débitos, falou da causa e efeito, falou do próximo. Veja, e foi através de uma médium, que é uma médium, uma pessoa mais simples, essa coisa todinha e tal, não tinha aquela estrutura, nem vernáculo para poder explanar tudo aquilo de forma tão clara, não. Não foi uma comunicação qualquer, foi a comunicação de um espírito muito inteligente. Né? Mas falando de forma assim, só vocês vendo como foi a comunicação desse espírito. E disse que tudo estava no pensamento, que as pessoas que se conectavam à droga, a sexo, a álcool, a dinheiro e etc. estavam ali, porque não conseguiam sair dali, se desapegar da matéria, que vez por outra ia bater dentro sei lá, da casa deles, querendo dinheiro, né? Querendo falar com a esposa ou com o esposo, com o irmão, com o pai, com a mãe, porque não conseguia se desapegar do corpo que estava ali. E deu uma baita de uma lição sobre o que é o pensamento e o que é a vida e o que é a influência dos espíritos em nossas vidas. Eu perguntei a eles o que foi perguntado, inclusive, no livro Ação e Reação. Eu disse assim, e vocês não influenciam não para que eles façam alguma coisa errada? A gente não precisa não, eles já fazem a coisa errada porque querem fazer. A gente apenas se aproveita desse momento de fraqueza para incentivar ainda mais. Espírito obsessor incentiva, né, acende a fogueira da brasa que já está acesa. Né? Então o cara já está pensando naquilo, ele já pensa na besteira. Então ele vai fazer a besteira porque os espíritos se aproveitam disso e vão lá e fazem. Aí veja aqui, na 464.
na 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí os espíritos respondem, com o objetivo de fazer os homens sofrerem como eles. Quem é que quer sofrer sozinho, hein, gente? Ninguém, né? Ninguém. Então eles estão lá do lado de lá querendo nos puxar também, entendeu? É sintonia, tá? Ah, vem comigo, vem pra cá. Né? 465A. Isso lhes diminui o sofrimento, quer dizer, diminui o sofrimento do espírito, fazer com que eu passe mal também junto com ele. E os espíritos respondem, não. Mas agem assim pela inveja que sentem em ver aqueles que são mais felizes. Aí, particularmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês só não são atingidos pelo pensamento dos espíritos. Vocês também são atingidos pelo pensamento dos vivos, pela inveja que ele tem. Gente, bota na cabeça de vocês uma coisa. As pessoas não invejam você porque você tem dinheiro ou porque você tem coisas. Elas invejam pelo que você é. Se você é do bem, se você faz coisas boas e tal, elas te invejam por isso. Então tenha muito cuidado com a inveja das pessoas na tua vida, tá certo? Porque isso aí é um problema, porque as pessoas te veem bem, elas não querem te ver bem, elas querem te ver mal como elas estão. Percebe? Não, Wagner, eu não quero isso. Lógico que eu não estou falando de ninguém aqui especificamente, gente. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter muito cuidado nesse nosso proceder, tá certo? 465B. Qual espécie de sofrimento que eles querem impor aos outros? O Kardec pergunta. E eles dizem assim, os mesmos sofrimentos que sentem os espíritos inferiores que se afastam de Deus. Então, veja, os espíritos inferiores se afastam de Deus, começam a fazer coisas daqui. Eles acham que estão aqui, eles acham que tem a mesma, pode usar da mesma mesquinharia, do mesmo egoísmo, da mesma vaidade, de tudo que nós sentimos aqui na Terra. Eles estimulam essas nossas péssimas escolhas, né? Ser de determinada forma. 466, ele pergunta assim, por que Deus permite que esses espíritos nos estimulem a praticar o mal? Os espíritos respondem assim, os espíritos imperfeitos são instrumentos de Deus, que Deus se utiliza para experimentar a fé e a constância dos homens na prática do bem. O espírito deve progredir rumo ao infinito e é por isso que deve passar pelas provas do mal para chegar ao bem. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa passar por determinados momentos, e aí eu me reporto a mim mesmo, para poder saber o que é bom. E aí, nossa missão é de ajudar os homens, colocando-os no bom caminho. Quando uma má influência age sobre uma pessoa, foi ela mesma quem a chamou pelo seu desejo que tem de praticar o mal. Os espíritos inferiores apenas, é aquela coisa da brasa acesa, conseguem influenciar aqueles que desejam fazer o mal, quando percebem neles a vontade de praticá-lo. Por exemplo, a pessoa que é inclinada ao homicídio terá sempre uma multidão de espíritos alimentando nela essa ideia, assim como terá outros espíritos que tentarão influenciá-la a praticar o bem. Dessa forma, o equilíbrio fica restabelecido e a responsabilidade da decisão será sempre daquele que praticar o ato. Quer dizer, nós encarnados. E aí o comentário de Kardec, é assim que Deus permite que a nossa consciência escolha o caminho que deseja seguir e dá a liberdade de ceder ou não a influências contrárias que exercem sua força sobre nós. Lição primorosa aí, primorosa. Em 467, se o homem pode se libertar da influência dos espíritos que o arrastam para o mal, aí eu vou entrar com o meu exemplo, que é o quarto exemplo. Sim, os espíritos inferiores apenas se ligam às pessoas que os chamam. Esse chamado vem pelo desejo que essas pessoas possuem em fazer o mal ou pelos maus pensamentos que cultivam. Gente, eu passei por um processo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar a minha história e tal, já prestou atenção nessa história, e é uma coisa muito interessante. Eu tinha um obsessor seríssimo, que me acompanhou por uma boa parte da minha vida, estimulando a bebida, estimulando o álcool, estimulando os maus comportamentos, né, a atitude cafajeste de ser, aquela coisa meio machista, aquela coisa meio agoniada, aquela coisa que não se permitia a fazer o bem, a fazer coisas positivas. E isso foi tomando a minha vida de um jeito que eu entrei em depressão, fiquei alcoólatra, obsidiado, fui parar numa clínica de recuperação
para pessoas com problemas depressivos e problemas em álcool e drogas. Então foi uma terrível experiência. E aí, em determinado momento, eu recebo um sinal da espiritualidade maior dos meus mentores dizendo ou para ou morre. E os espíritos foram muito claros comigo. Ou você para com isso, ou então a gente vai ter que te desligar para que você não adquira mais débitos do que você já tem. Então a gente vai precisar te desligar. E eu com medo, que a gente fica com medo dessas coisas e tal, mas não só foi o medo, foi porque eu passei por várias coisas. Um dia eu conto novamente essa história. E aí eu, poxa, chorei muito e tal. E a partir desse dia eu comecei a mudar a minha vida, comecei a transformar alguns caminhos. Não que eu tenha ficado bonzinho, eu costumo sempre dizer aqui, não tem nada de bonzinho, não tem nada de santo, mas eu consegui transformar algumas coisas, né? A gente trabalha aqui no SEC com a prática do bem, né? Fazendo a caridade e tal. Nós temos as nossas campanhas de alimentos, nós fazemos um bocado de coisa bacana, ajudamos as pessoas a saírem de suas obsessões, ajudamos os espíritos a encontrar o caminho, né? Se tratarem lá no plano espiritual. Então, fazemos vários tipos de ações bacanas, né? Então, veja, comecei a fazer todos esses tipos de ações. O espírito que estava me acompanhando, que eu vou dizer o nome dele, Ezequiel. Ezequiel hoje está aqui comigo, tá aqui, me acompanha sempre. Não é que ele não tenha nada que fazer, não. É porque hoje, como eu ia fazer a palestra, ia falar dele, naturalmente eu sintonizei pensamento, faz com que esses espíritos cheguem perto. E ele hoje me protege, me guarda e tal, e eu vou mostrar para vocês, porque é aquela história, né, que Chico Xavier, através de Emmanuel, diz que muitas vezes os nossos inimigos e obsessores transformam-se em verdadeiros amigos quando nós sabemos encaminhá-los para o bem, demonstrar que nós mudamos. Muitas vezes, eu acho que 50% das vezes eles se afastam, porque eles não querem o bem de jeito nenhum, então eles se afastam. É toda vez que eles vão se convencer e vão se transformar em bonzinhos? Não, mas às vezes acontece, e comigo aconteceu, em 50% dos casos acontece. Eu estou colocando aqui uma estatística já, gente, mas eu nem sei de estatística, não sei qual é esse percentual não, tá? Não, vamos esquecer percentual então, né? Então, muitas vezes os espíritos, eles nos influenciam. Nós podemos, através do nosso pensamento e da nossa força de vontade, mudar toda a situação. E aqui é exatamente, ele pode sim se libertar da influência dos espíritos? Sim. Os espíritos inferiores apenas se ligam às pessoas que os chamam. Esse chamado vem pelo desejo que as pessoas possuem em fazer o mal ou pelos maus pensamentos que cultivam. 468, os espíritos têm sua influência repelida pela vontade do homem e desistem das suas tentativas. E os espíritos respondem, o que você queria que eles fizessem? Quando não há mais nada a fazer, eles se retiram e abandonam aquele que não se deixou influenciar. Entretanto, aguardam um momento favorável para retornar, assim como o gato espreita o rato. Então veja, vigiar e orar. Alguns se afastam e esses não estão esquecidos da gente não. Se a gente sintonizar com eles, a gente atrai eles de volta novamente. Então, graças a Deus que o meu, eu não tinha só um, eu tenho outros, então eu tenho que estar vigiando o tempo todinho para esses outros que também estavam atrelados a mim. Principalmente o chefe, que era o que tomava conta dessa obsessão muito grave em relação a mim e tal. Eles estão na espreita. Qualquer deslize meu, eu posso cair. Você está entendendo como é? Então, quer dizer, o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel viu. Primeiro ficou enjoado com tudo que eu estava fazendo, querendo me influenciar para o mal, querendo fazer alguma coisa, querendo dizer assim, não, cara, o que é isso? Tu agora vai virar santinho e tal, bababá, tu não vai virar santinho não, volta a beber, volta a farrar, volta a fazer isso, volta a fazer aquilo. Mas eu não fui. Ele primeiro se afastou, ele disse isso em psicografia com uma outra médica, disse que ele primeiro se afastou e depois ele começou a seguir o meu exemplo, porque ele começou a sentir saudade, porque algumas ações ele se agradava. Gente, é por isso que eu digo, ninguém é totalmente mal. O espírito que está ali obsidiando é porque você um dia obsidiou ele, você está dando chance vibratória a ele, você está sintonizando com o mal que ele faz, então ele se conecta a você. Mas ele um dia fez alguma coisa de boa, algumas coisas boas ele se agrada. Então o Ezequiel começou a se agradar de algumas coisas boas que eu estava fazendo. E foi começando a observar, viu as minhas palestras, viu alguns atos de fraternidade que eu estava
praticando, lá dentro do Chico, que eu participava do grupo de estudos espíritas Chico Xavier, abraçava as pessoas e tal. Isso, sabe, gera uma energia positiva muito grande, né? O Chico continua sendo a minha casa do coração, não estou mais lá, mas continua sendo a minha casa do coração, tá? E é muito interessante, né, que ele começou a observar tudo isso, e aí aos poucos, assim, primeiro vinha uma vez a cada 2 dias, depois começou a vir todos os dias da semana, todos os meses e tal, e continuou vindo e participando comigo, e aí sim começou a me defender das forças que vinham negativas e me influenciar positivamente nos pensamentos. Tá vendo? Que toda ação do bem gera um pensamento positivo, porque os espíritos, até aqueles que lhe obsidiam, podem lhe ajudar, podem criar um elo de amizade com você. Então veja que tudo isso é pensamento, gente, faz parte disso tudo. Então, só para a gente complementar aqui, como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí vem, praticando o bem e depositando em Deus toda a confiança. Assim um homem repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Os encarnados não devem atender sugestões dos espíritos que se inspiram em maus pensamentos, insuflam a discórdia e estimulam todas as más paixões. É preciso desconfiar especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano, porque esses atacam os homens pelo seu lado mais fraco. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está vendo que às vezes a gente diz as palavras e não sabe o que elas significam. Não nos deixa cair em tentação, me livra do mal. Me livra do mal, por favor, me livra desse mal que pode me acometer, que pode me prejudicar na minha evolução. Chame pelos espíritos bons, né? Chame pelos bons pensamentos que eles virão. Deixe os pensamentos pessimistas para lá. Comece, todo mundo pode recomeçar, gente. Muita gente diz a mim, mas eu estou muito velho para recomeçar. Ninguém está velho. Veja, eu tinha 50 anos quando eu recomecei. Vou fazer 54. Então significa dizer que, pô, já na última hora eu já vi, mas tem gente que vai ter 60, vai estar na primeira hora de resolver o problema. Então tudo é no seu tempo. Tudo foi bom para mim. Para mim tudo foi aprendizagem e eu consegui crescer muito em relação a isso. Tá? Na 470 ele pergunta assim: os espíritos que procuram nos induzir ao mal, colocando à prova a nossa firme vontade de fazer o bem, recebem isso como missão? Quer dizer, é uma missão ele nos provocar para fazer o mal? E se estão cumprindo uma missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? Aí os espíritos respondem assim: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria e assim sofre as consequências. Deus pode permitir que o espírito mau assim proceda para experimentar os homens, mas nunca lhes ordena tal procedimento. Caberá sempre aos encarnados repelir esse assédio, não deixar. Vem o pensamento mal. Muitas vezes vem o pensamento em mim de fazer besteira, gente. Tá doido, vem direto na cabeça. Entendesse aquela coisa do comum? Ah, não é comum, vai lá e faz. Cara, todo mundo faz e tal. Não se dobre ao comum nem ao normal. Não é normal fazer o mal. Não é normal fazer coisas que não devem ser feitas. Então, poxa, não é normal? Não faça, cara. Não faça, né? Observação. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Então significa dizer, o escândalo está aí, mas se eu provoco, eu estou estimulando o mal e estou desarmonizando o universo. Na 471 ele ainda pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, devemos atribuí-la unicamente à nossa constituição física? Se quase sempre essas sensações são fruto das comunicações que inconscientemente os homens têm com os espíritos ou que tiveram com eles durante o sono, certo? E aí, ó, 472, os espíritos que querem nos induzir ao mal se limitam em aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem também criá-las? Aí eles dizem assim, bom, criar não, veja, eles aproveitam as circunstâncias, quer dizer, a brasa acesa, mas podem também provocá-las, levando o homem de forma inconsciente ao encontro daquilo que é o objetivo ou o objeto do seu desejo ou da sua cobiça. Quer dizer, eu tenho dentro de mim.
está dentro de mim. Aí ele induz, ele faz você ir para o caminho errado, porque você está sintonizando, porque você está vibrando naquela sintonia. Por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia em dinheiro. Veja o exemplo que eles dão aqui. Não foram os espíritos que o colocaram lá. Entretanto, podem sugerir que ele passe por ali e fique com o dinheiro, enquanto os outros podem sugerir que ele devolva o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo ocorre com todas as outras tentações. Então significa dizer, gente, que a gente está sempre acompanhado pelos espíritos. Eu queria, antes de encerrar aqui, agradecer a todos que entraram. Ninguém teve pergunta, mas foi muita gente entrando. Laura Ferraz, Pederson, Luciano Silva, André Assis, Juliana Maria, Antônio de Cerqueira, Hélio Pessoa, Mari Matias, Jadson de Paula, Roberto Bacelar, Risonete, minha querida Risonete, galera, Galego Express, filho, bom, não sei. Bom, Cristina Arruda, Plínio, Nathalie Nogueira, Nathalie, querida Nathalie, tá com uma filhinha linda, Cláudio Almeida, Flor Prado, Luiz Paulo Aurélio Bernardo, Luiz Paulo, lá de São Paulo, querido Luiz Paulo, forte abraço, grande consultor, Fabiano Carvalho, Luiz Neto, então todos aqui assistindo, né, acompanhando a palestra. E, gente, André de Assis, muita gente assistindo aqui a live. Muito obrigado pela presença de todos vocês, de terem entrado. Iara, né? Foram várias pessoas que entraram aqui em nossa live. Enfim, muito bom ter esse contato com vocês. E o meu firme propósito de divulgar a doutrina espírita, como me comprometi com os espíritos na minha mudança, né, está firme. Tá? Então eu vou divulgar sempre doutrina espírita todos os sábados, mais ou menos essa hora eu vou estar entrando em live e vou estar passando assim as minhas impressões sobre o espiritismo e passando o espiritismo da maneira mais pura possível, com o livro na mão, aberto para poder ler, e a gente vai conversando, eu vou colocando alguns exemplos, a gente vai batendo um papo sobre tudo e vocês vão ficar entendendo o que é o espiritismo realmente, o espiritismo que é para ser divulgado. Não é o espiritismo igrejeiro, não é o espiritismo que proíbe, o espiritismo não proíbe nada, não quer que o espírito proíbe nada, mas é aquela história, né? Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. O bom senso precisa imperar em nossas almas e nossos corações. Então, se o bom senso indica que você não deve fazer determinadas coisas, não se permita fazer. Corra do cachorro grande. Não deixe ele lhe alcançar. Tá certo? Então, gente, eu gostaria de agradecer demais a vocês, a presença de todos. Todos que entraram aqui na live, todos que entraram para nos assistir, para acompanhar a nossa live. Foi muito bacana ter vocês aqui. Estamos aqui num ambiente diferente, aqui no Cantinho Beleza Pura, que fica aqui dentro do SEC, na parte de trás, onde tem a pirâmide, onde tem todos... E, gente, eu quero fazer um apelo, aproveitar que vocês estão na live e fazer um apelo para as nossas campanhas, né? Nós temos sopa todas as terças-feiras, que nós doamos sopa a uma comunidade, várias pessoas já sabem. E nós estamos também arrecadando alimentos não perecíveis. Foi um compromisso que eu firmei com a espiritualidade e com a comunidade. São 30 famílias que nós assistimos em uma comunidade carente aqui de Caruaru, da nossa cidade. E esse compromisso está firme e forte, nós estamos conseguindo sempre arrecadar os alimentos, estamos doando as cestas básicas todos os meses, agradecemos a todos que estão doando essa cesta básica, mas nós estamos querendo exatamente continuar. Agora estamos chegando perto da época das cestas básicas, né? Mas não queremos só dar cesta básica na época de dezembro, que é a época de final de ano e tal. Poxa, todo mundo recebe cesta básica nessa época. O importante é a gente manter essa cesta básica para matar a fome do corpo e depois matar a fome da alma. Nós sempre vamos para lá, entregamos os alimentos, entregamos a sopa, fazemos um evangelho no lar lá. É uma beleza, porque a gente conversa com as pessoas, dá boas risadas e principalmente a gente cai na real, porque a gente começa a ver gente realmente de verdade. Não essa coisa escondida. Então, depressão vai embora, sabe, gente? No momento desse, né? Todas as agonias, todas as tensões vão embora porque a gente começa a ver exatamente a real, cair na real, entender que existem pessoas que sofrem muito mais do que a gente e às vezes a gente se acha coitadinho e nós não somos coitadinhos, né? Nós somos espíritos que estamos aqui para aprender e nesse aprendizado nós podemos nos vitimizar ou podemos reagir a essa quantidade de sofrimentos que acontecem porque nós queremos. A dor ela é obrigatória, o sofrimento é opcional. Então, muitas vezes eu me resigno,
eu entendo a minha dor, eu percebo que preciso passar por elas, eu preciso passar pelas obsessões, eu preciso passar pelos processos para poder entender que meu espírito é luz pura, né? Eu sou luz, você é luz, nós somos luzes, tá? Nós somos lucigênitos, né? Como o próprio Jesus disse, vós sois deuses. Então nós somos esse Deus. Eu gostaria de agradecer demais a atenção de vocês e convidar, próximo sábado estaremos no mesmo horário, mais ou menos perto de 7 horas, entramos com a nossa live e vamos até às 8 horas, que é quando entra as lives dos outros centros espíritas, para não atrapalhar eles. Tá certo? Então, um beijo no coração, paz e luz. Muito obrigado pela presença de vocês hoje na live aqui conosco. Muito obrigado. Aqui a gente faz tudo, né? A gente liga a câmera e depois a gente vai lá para trás para cortar. Vai lá. Tchau.